Vejam bem, o batismo realmente é muito importante o ser humano evidenciar a sua fé em Jesus por meio do batismo. Mas nós temos que entender uma coisa. Apesar de o batismo ser fundamental para expressarmos a nossa aceitação por Cristo, o batismo não é a porta de entrada para o céu. A porta de entrada para o céu é a fé em Jesus Cristo. E o batismo é uma expressão dessa fé. Tanto que em Atos 2, 37 e 38, o apóstolo Pedro faz um convite para 3.000 pessoas para se arrependerem e serem batizadas, como uma evidência da fé em Jesus Cristo. Só que há um detalhe. Há casos especiais em que pessoas serão salvas sem terem sido batizadas. Isso não significa que você, que tem condições físicas e que tem oportunidades, você não precisa de um batismo para evidenciar a sua fé. Não estou dizendo isso. Você não pode negligenciar isso. Só que há casos especiais em que com certeza uma pessoa estará no céu sem ter sido batizada. Porque a porta de entrada para o céu é o que? É Jesus Cristo. E nós adquirimos isso por meio da fé em Jesus Cristo. Tanto que em Marcos 16, que é o texto que o Tito leu, aí é um destaque interessante. Ali afirma assim: quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crer será condenado. Veja que a ênfase principal está no crer, porque na segunda sentença do texto não repete assim: quem não crer e não ser batizado será salvo. A ênfase está na fé em Jesus Cristo. Eu queria mostrar aqui alguns exemplos bíblicos para você. Veja que interessante. Aqui, por exemplo, em Atos 10, a partir do verso 44 ao 48, nós percebemos um grupo de pessoas que recebeu o Espírito Santo antes mesmo de serem batizadas. Vou ler para você. Aqui diz o seguinte, verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós, que receberam o Espírito Santo? Vocês perceberam uma coisa? Eles receberam, esses não-judeus, eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram, e depois eles foram batizados. Mas digamos que eles tivessem recebido o Espírito Santo e não tivesse dado tempo deles serem batizados e algum deles morresse do coração, por exemplo. Será que eles perderiam o céu? Com certeza não. Ele recebeu o Espírito Santo, ele creu em Jesus Cristo. E ele ia dar esse passo de fé. No caso do seu papai, querido telespectador, ele aceitou a Jesus Cristo como Salvador, semanas antes da morte dele. E se ele tivesse permanecido vivo, com certeza ele teria sido batizado. Então, Deus leva em conta a fé que ele teve em Jesus e o que ele faria depois em resultado dessa fé. E com base em Lucas 23, eu não tenho nenhuma dúvida de que várias pessoas que não foram batizadas serão salvas. Inclusive, pode estar entre elas perfeitamente o seu papai, por que não? Olha o que diz aqui Lucas 23, que é a história do ladrão na cruz. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23, 42. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, esse ladrão que estava na cruz não foi batizado, não teve tempo de abandonar todos os seus vícios, mas ele teve fé em Jesus Cristo. E pela fé Deus viu que com certeza no futuro ele abandonaria todos os seus erros. Então creia na salvação do seu papai e prepare-se você para se encontrar com ele no dia da ressurreição, quando Cristo voltar.